O Entrevista. Bom dia, estamos de volta com o programa Câmbio é de Fato. Fica aqui o nosso abraço para Vanessa Carreri, ela que trabalha com o nosso entrevistado mais que especial de hoje. É o Dr. Rodrigo Reis, médico veterinário, ele que é formado pela UEL, residência em cirurgia de animais, companhia UEL, mestrado pela Unesp Botucatu, diretor clínico do Centro Integrado de Cirurgia Animal, SICAM, fundado em fevereiro de 2002. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elzo. Bom dia, Rafael. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes também. É isso aí, você pode participar através da nossa live do Facebook, mandar suas dúvidas. Você que tem um animalzinho em casa, o pet, né? É cachorro, gato, lagarto, periquito, todos os animais aqui o doutor vai saber responder. E a gente vai tratar de assuntos muito importantes aqui nessa questão animal, né? Se o doutor... O pessoal que está escutando a gente aqui, está vendo através da nossa live, quais são as principais doenças que atingem os pets aí do pessoal de casa, que fica no quintal, ou dentro de casa, apartamento, enfim. O que chega lá no consultório que você vê mais recorrente hoje? Rafael, existe uma gama aí bastante variada e grande de afecções, de doenças que afetam os nossos amiguinhos aí de quatro patas. Mas nós temos aí principalmente os quadros de traumas, atropelamentos, quando o animalzinho vai passear, né, ou mesmo escapa. Nós temos aí os quadros de quedas. Nós temos os quadros também, a doença do carrapato, que é bastante frequente, ou seja, as doenças infecciosas. Infelizmente elas são bastante frequentes, bastante comuns, principalmente nos cães. No caso da doença do carrapato. Nós temos também as viroses, a parvovirose, a sinomose. O bom é que, na realidade, essas doenças nós conseguimos prevenir através da vacinação. Então é importante que nós tivemos uma diminuição no número de casos e na frequência dessas doenças, até pelo aumento no número de vacinação. Mas tem os quadros de envenenamento, que são relativamente comuns, principalmente em casas, né? Principalmente em pacientes que moram em casas, em sítios. Mas basicamente são esses problemas aí que eles enfrentam. A gente estava conversando aqui, você falou que é muito comum essa doença do carrapato. Né, assim, como é que o bichinho pega e quais são esses sintomas? Que a gente escuta sempre falar disso, mas a gente não sabe... como é que o cãozinho fica doente, o gato, enfim, qualquer animal que pega essa doença através do carrapato? Sim, bem importante, viu, Rafael? A doença do carrapato, na realidade, nós temos algumas doenças que são transmitidas por carrapatos. Então, a mais comum delas se chama erliquiose. E é uma doença que na nossa região é muito frequente, em virtude principalmente do nosso clima, que favorece a proliferação do vetor, que é o carrapato. Então, nossa região aqui muito quente, úmida, tem uma incidência muito alta de carrapato, principalmente aí nos meses de setembro até abril. E o grande problema é que os sintomas, eles muitas vezes podem ser leves, onde o tutor, o dono, ele só vai perceber quando o animalzinho já está num estágio mais avançado da doença. Mas geralmente o paciente apresenta diminuição do apetite, fica mais quietinho, apático, ele apresenta febre, pode apresentar quadros de sangramento nasal, é relativamente comum, manchas vermelhas no corpo. Então, na presença aí de algum desses sintomas, é bastante importante que o dono, que o tutor, o responsável, procure a ajuda do veterinário. Então é sempre ficar atento, né? O comportamento do animal, né? Vê alguma coisa diferente, dá uma pesquisada, olhada no bicho, pega o bicho no colo ali. Às vezes é muito peludo, você tem que tirar um pouco do pelo, enfim, né? Exatamente. Eu sempre comento que ninguém conhece melhor o bichinho do que o dono. Então qualquer alteração no comportamento é bacana investigar. Porque muitas vezes, assim, quanto mais cedo a gente descobre o problema, menores as chances de desenvolver quadros graves da doença, que pode, inclusive, levar à morte. Uma questão assim, que
a gente tá vendo muito isso. Eu não sei porquê, mas a gente tem visto muito, recebido muito esse tipo de conteúdo na internet da questão animal do envenenamento. Né, assim, casos de vizinhos, até vizinhos, pessoas que passam na rua na frente de casa, o cachorro late demais, eu vou matá-lo. Então, assim, o cara joga uma carne com veneno lá e o cachorro acaba morrendo, enfim, o dono tem alguma... Como é que o tutor identifica que o cão ou o gato foi envenenado e qual o procedimento? O que ele pode fazer em casa ali que pode amenizar a situação para dar tempo de levar ao especialista? Rafael, na realidade o envenenamento, infelizmente, é um quadro bastante comum também. Então, como você falou aí, a intolerância dos vizinhos acaba levando a essas atitudes mais drásticas, né? Muitas vezes o diálogo ali seria mais interessante, mas infelizmente acontece bastante, tanto em cães quanto em gatos. Principalmente, até eu diria que os gatos são mais vítimas do que os cães. Porque o gato acaba, muitas vezes, entrando na casa do vizinho, né, mexendo no que não deve. Então, os gatos são vítimas aí bastante afetadas. O problema é que o envenenamento, se o paciente... depende muito do quanto de veneno ele ingere. Então, os sintomas eles são muito variados. Se ingere uma quantidade pequena de veneno, os sintomas são leves. E depende também do tipo de veneno que ele ingere. Tem veneno que muitas vezes não dá tempo nem do dono chegar com o bichinho no veterinário. Que é o mão branca, ele é extremamente tóxico, leva a um quadro de hemorragia interna fulminante. Então, na realidade, o mais indicado, né, na presença da suspeita de envenenamento, que seria vômito, salivação. Muitas vezes o paciente pode apresentar quadros neurológicos, o mais comum é a convulsão. Então, o mais importante é já entrar em contato com o veterinário ou mesmo já levar para uma clínica 24 horas. Muitas vezes não tentar fazer nada em casa em termos de... Tem aquele negócio de colocar ovo. Ovo, dar um pouquinho de leite para desintoxicar. Então, nesses casos de envenenamento, o tempo aí ele é crucial para que a gente consiga salvar o paciente. Doutor, tem muita gente que tem planta dentro de casa, né? Vários tipos de planta, ou no jardim, ou dentro de casa, ou fora de casa, mas na casa. E ocorre esse envenenamento por planta? Ocorre também. Ingestão de planta, aquelas que, né? Ocorre também, Elzo. Na realidade é menos comum, mas ocorre. A planta também depende muito da toxicidade da planta, então muitas vezes não é nem um envenenamento, muitas vezes é uma intoxicação. E também do quanto ele ingere daquela planta. Então, na realidade, os sintomas também estão relacionados geralmente com quadros gastrointestinais, de vômito, diarreia, e nos quadros mais graves de salivação e até mesmo de alterações neurológicas, dependendo do tipo de planta. Então, tem que ter bastante cuidado, principalmente quando você recebe em casa um filhote, né, principalmente de cão, que o filhote ele é curioso, ele quer mexer, ele quer explorar o ambiente. Então é bastante interessante que o dono, né, o tutor aí tenha bastante cuidado com essas plantas e muitas vezes, pelo menos no começo, tire do acesso desses pacientes aí, na maioria das vezes pacientes mais jovens. Perfeitamente. Então, duas palavras aí, cuidado e paciência. Com certeza. Às vezes a pessoa não está preparada para receber um filhotinho, né? E acaba, né, ficando bravo, nervoso ali, mas tem que entender que faz parte, né, Faz doutor? parte. É uma criança, na realidade. Né, Rafael e Elza? É uma criança. Então tem que ter paciência, ensinar. Como a gente tira as coisas do alcance dos filhos, a mesma coisa com os pacientes, né, caninos e felinos. Nós temos que, de certa forma, nos adaptar e aí ensiná-los a conviver com o ambiente ali. Então é bastante importante. No caso dos filhotes, até você havia comentado das doenças mais comuns, o quadro da ingestão de corpo estranho. Então, outro dia mesmo nós tivemos um quadro lá na clínica, né, do paciente que ingeriu um material plástico. Uma esponja, né? Aquele lá. Uma esponja.
e ficou com um quadro de vômito recorrente, e graças a Deus deu tudo certo, ele eliminou o corpo estranho, mas é bastante comum do paciente ingerir, né, fragmentos de plástico. Existe aí uma gama, uma variedade enorme do que eles ingerem aí, às vezes que até vão um funcionar brinquedo. com o corpo, com certeza, Um brinquedo que de criança, quebra. o próprio brinquedo dele, muitas vezes ele quebra e ele acaba ingerindo, e esse material ele vai funcionar como um corpo estranho, e em muitos casos ele vai obstruir a passagem do alimento no tubo digestivo. Então esse, né, vai causar uma obstrução mesmo. Nesses casos é grave. Então precisa procurar ajuda veterinária, e muitas vezes até precisamos fazer uma endoscopia ou uma cirurgia. A gente está falando assim, já linkou aqui de filhote, de cuidados. Vamos dar uma pincelada sobre a importância da vacinação também, né? A gente começou a falar disso no começo do programa. Mas enfim, os cuidados que a gente tem que ter, a pessoa tem que entender que quando a gente leva um filhote para casa, seja de gato ou seja de cachorro, a gente está levando para a família, né? Ele está participando da família, e os cuidados, assim, que nem uma criança, como você disse, você vai gastar com remédio, com vacina. Então a pessoa que for adotar tem que ser uma adoção responsável, sabendo que acarreta em custos, né, doutor? Então, assim, não adianta, vou levar, vou deixar, e o cachorro lá, o gatinho, ou qualquer outro animal vai ficar à mercê do tempo, de várias questões. São cuidados necessários para hoje em dia, principalmente também desse desequilíbrio natural, doutor? Com certeza, Rafael. A adoção, ou mesmo a compra de um animalzinho, ele é um ato de responsabilidade. Então nós temos que estar cientes de que nós somos responsáveis por aquele animalzinho, né? E temos que estar cientes que aquele animalzinho, a média de vida dele é em torno de 12 anos. Então nós temos que estar preparados aí para cuidar desse animalzinho, desse cão, seja desse gato ou outro tipo de animal, por mais ou menos esse período. Então nós temos que estar preparados, tanto para dar carinho, atenção, quanto, como você disse, o aporte financeiro, né, no que se refere à vacinação. Então é muito importante, quando você recebe um filhote, você fazer todo o esquema vacinal, que deve terminar em torno aí de 16 semanas no caso dos cães. Então são as vacinas que protegem principalmente contra viroses, né, como eu já falei, contra inclusive zoonoses, né. Temos que falar aqui, por exemplo, da leptospirose, que pode transmitir para o ser humano também. E além disso, a parte da proteção contra vermes, então a importância de fazer regularmente o remedinho de vermes, os vermífugos, e a proteção contra, como a gente já falou aqui, contra o carrapato. Infelizmente, contra a doença do carrapato não tem vacina, não existe vacina. Então a única proteção que o animalzinho tem é a proteção contra o carrapato, contra o vetor, é o cuidado. Então nós temos que combater o vetor, impedir que o carrapato pique o cão e transmita a doença. Isso aí. Doutor, e a partir de que idade o animalzinho pode ser vacinado? Elzo, o ideal no caso dos cães é que a primeira dose de vacina, geralmente a múltipla, ele receba em torno de 45 a 50 dias. Bem novinho, então. Bem novinho. E no caso dos gatos, em torno de 60 dias. No caso dos cães, como eu falei, então o ideal é que seja feito um esquema vacinal que começa por volta aí de 45, 50 dias, e aí são feitas doses de reforço, e a última dose deve ser recebida em torno de 16 semanas. Aí, posterior a isso, ele vai receber uma dose por ano de reforço. Então, depois disso, ele recebe uma vacina anual, né, contra essas doenças mais importantes aí, que são sinomose, leptospirose, hepatite, e por aí vai. É isso aí, ó. Vamos mandar um abraço aqui pro Zé Roya de Jaú, bom dia, que tá mandando bom dia através da nossa live do Facebook. Doutor, a gente faz essa prestação de serviço aqui na rádio, do programa Câmbio é de Fato, e a gente vai passar agora para alimentação. Então, assim, as pessoas às vezes não têm dinheiro, coloca lá resto de comida pro cachorro, porque às vezes não tem mesmo, né? Ou compra uma ração mais barata, enfim. Qual que é a importância da questão da alimentação pro pet?
Rafael, a parte nutricional é extremamente importante. Então, antes tinha uma cultura de que o cachorro, né, o gatinho podia comer qualquer coisa. Então, exatamente isso. Nem existia ração há um tempo atrás. Né? Mas com o avanço aí dos estudos, então se viu que a importância de uma alimentação balanceada, que tem todos os nutrientes, todos os elementos que o animalzinho precisa receber, é extremamente importante para que esse animal se desenvolva bem e tenha uma saúde bacana. Tanto em termos de pelagem, quanto em termos de qualidade do cocô. Então, a qualidade, né, o aspecto das fezes está diretamente relacionado à qualidade do alimento que ele recebe. Tá? Então, é bastante importante. Então, hoje em dia se fala muito em alimentação natural. Eu não vou mais dar ração. A ração tem até essa polêmica. A ração tem transgênico, vai dar câncer no meu animal. Então, assim, não existe nenhum estudo científico que fale dessa possibilidade. Mas realmente a alimentação natural, né, que é se fazer o alimento para o cãozinho, para o gato, tem crescido bastante. Só que o que eu alerto os tutores é que, assim, para se fazer isso, você tem que procurar a ajuda de um profissional especializado para saber o que, né, para dar exatamente um alimento ali, uma dieta balanceada para esse paciente. E aí que não falte nenhum elemento, nenhum componente nutricional aí que possa gerar algum problema. O gato, por exemplo, ele pode ter um problema no coração devido à falta de um aminoácido que ele não consegue produzir através da dieta. Então ele precisa receber esse aminoácido na dieta para que ele não venha desenvolver o problema. Isso nas rações no mercado para venda já tem essa suplementação, Elzo, exatamente. Então muitas vezes, assim, por mais até mais barata que seja a ração, na dúvida às vezes é até melhor manter a ração do que fazer aquele, né, o resto de comida. Até porque o gato ali não está preparado para comer uma feijoada com aquele temperinho, com aquele louro, aquele alho. Exatamente. Aquela gordura, né? Bacon. Calma aí, já estamos com fome aqui. A gente acorda muito cedo para fazer o programa, já 10 horas da manhã a gente já quer almoçar. Rafael, acho que posso perguntar ao doutor, né? Sobre a castração. A partir de que idade castra cada espécie de animal, né? E qual a importância disso para a saúde dele, né, até. Como é que funciona isso? Eu vou até complementar essa pergunta, que hoje é um grande problema, né? Nas ruas, a gente vê esses animais se proliferando e dá dó, né? A gente, assim, sofre, né? Esses animais sofrem. Com certeza. Então tem que ter uma atitude aí do poder público, né? Em relação a isso, com parcerias. Enfim, doutor, agora eu passo a pergunta. Qual que é a importância? A pergunta, Elzo e Rafael, é extremamente importante aí nos dias de hoje. Então a castração, a princípio, ela vai impedir o aumento da população canina. Então, principalmente pacientes semi-domiciliados. Então, muitas vezes o cachorro que tem acesso à rua. Então, muitas vezes ele sai, a cachorrinha acaba pegando cria. Então, uma das grandes indicações realmente da castração é essa. É diminuir a superpopulação que cada vez mais a gente percebe aí animais abandonados. A castração em si, em termos de indicação, a cirurgia ela existe, essa indicação, quando o paciente, né, o tutor, o dono, não quer que esse paciente se reproduza. Então, geralmente, Elzo, no caso dos cães, antes se falava um tempinho atrás muito em castração precoce. Vamos castrar antes do primeiro cio a cadela, porque aí nós vamos diminuir muito a chance dela ter tumor de mama. Tá? Só que se observou nos trabalhos mais recentes que essa castração precoce, ela traz esse benefício da diminuição da incidência do tumor mamário, mas ela pode aumentar a possibilidade de outros problemas. Então o que se chegou num consenso agora é esperar pelo menos o primeiro, o segundo cio e depois castrar. Quanto tempo de vida, mais ou menos, doutor, assim, nesse segundo cio?
Rafael, em torno aí de mais ou menos 1 ano e 2 meses. Né? Então, na cadela, a castração ela previne muitas doenças. Né? Então, ela elimina a possibilidade de ter um tumor de útero, de ter um tumor de ovário, de ter uma infecção uterina, que é bastante comum nas cadelas, que a gente chama de piometra, que é o acúmulo de pus, de secreção purulenta dentro do útero. Mesmo um pouquinho mais tarde, ela ainda diminui a chance da cadela ter tumor de mama. Então ela traz, se nós formos colocar na balança, ela traz aí mais, dependendo da época que é castrada, ela traz mais benefícios do que prejuízos. Né? Até antes de vocês perguntarem, existe muito essa questão, mas eu não vou castrar o meu cachorrinho porque ele vai engordar. Tá? Então assim, não existe nenhum trabalho científico que fale, a castração engorda. Tá? O que se chegou a uma conclusão é que cães que têm tendência a ganhar peso, depois da castração, acabam realmente ganhando mais peso. Tá? Mas não é necessariamente causa e efeito. A castração engorda. Isso não existe. E também é lenda, falar, não vou castrar o meu animalzinho porque ele vai ficar muito parado, muito bobinho. Também é lenda. Então, isso eu ia perguntar na sequência agora. O comportamento do animal. Não, a castração ela não vai afetar o comportamento do animal. O animal vai continuar o mesmo. Ativo, brincalhão. Não tem nenhuma alteração, nenhum prejuízo na qualidade de vida dele, principalmente na questão do comportamento, devido à castração. Castração não engorda, casamento engorda. Lembrando, gente, que aqui no Brasil o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605. Então, você não faça isso, que é crime. Se você vê na rua, filma, pega a placa do carro e denuncie. Bom, a gente estamos passando pela vida do animal nessa trajetória, mas tem uma hora que tudo chega ao fim. E como é que é a despedida? Você lá na clínica já passou por muito isso, já tratou de muitos animais. E acho que já tratou também, de certa forma, entre aspas, de muitas famílias também. Então, como é que é essa despedida? Qual que é a importância que você vê desses animais para as famílias em si? Rafael, essa hora é uma hora bastante triste. É uma hora bastante delicada, porque por mais que a gente saiba, né, que o paciente ali, ele tem uma expectativa de vida, é uma história ali que está terminando dentro daquela família. Né? É um ciclo que termina. Muitas vezes aquele animalzinho, aquele bichinho, ele representa muito para aquela família. Né? Ele tem um sentido por trás dele muito maior. Então são momentos muito, muito delicados e muito emocionantes. Então eu diria aí para quem está começando, para os colegas veterinários, que tem que ter muito tato, tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito carinho, empatia com aquela família, porque para a família tomar muitas vezes a perda é difícil, e muitas vezes, no caso da veterinária, existe a opção da eutanásia, que muitas vezes existe a indicação de colocar o bichinho para descansar mesmo, que não se tem mais nada para fazer por ele que melhore a qualidade de vida. Então, em alguns casos, claro que com extremo critério, a eutanásia é o último ato de amor que o dono, que a família pode fazer por aquele animalzinho. Então, é bastante importante que o veterinário, que a equipe acolha aquela família, entenda e respeite aquele momento. Né? Mas é uma situação bastante delicada mesmo. É uma situação... São momentos assim bem tristes e bem marcantes na vida do veterinário. Quem passou por essa experiência sabe, né, doutor? Com certeza. Eu sei que esse é o dia a dia, o seu dia a dia da clínica, né, Rafael? Porque isso ocorre, acho que com recorrência, né? Várias vezes e tal. Mas quem teve essa experiência sabe como é que é. Né? Com certeza. Não é fácil, não. Com certeza. A família tem que estar preparada para isso, né? Com certeza. Né? Por isso que a gente falou, tem que ter critério, tem que ser uma decisão, né? Principalmente no caso da eutanásia, muito bem amadurecida, tanto com a família quanto com o veterinário. E nós vamos trabalhar junto ali. Né, para que o processo aconteça da forma menos traumática possível, né? Pensando realmente no principal
componente ali da história, que é o animalzinho, né? Pensando nele. O que a gente mais vê, assim, ó, até contar, mudando um pouco o clima, que eu vejo muito assim, o animal morre, nunca mais vou pegar o cachorro. Ai, nunca mais vou pegar, muito sofrimento. Ai, passa um ano, tá falando fino com outro cachorro, com outro gato. Tá levando lá o Dr. Rodrigo, né? Esse amor, ele retorna, né? Não tem jeito, né, doutor? Ele retorna, Rafael. Essa frase aí é bastante comum, né? Daquela fase da negação, da pessoa, né, realmente falar que não, que sofreu demais. Mas realmente é isso. Passa um tempinho, né? Os ânimos, os sentimentos se decantam ali, se acalmam. E muitas vezes a pessoa, a família, não resiste a um olhar de 4 patas, né? E aí passa um tempinho e eles levam de novo lá um bichinho pra gente cheio de vida. E é claro, ninguém substitui ninguém. Mas como a gente falou aí, é outra história que começa. Amor novo, né? Amor novo, é outro contexto, né? A própria pessoa, a própria família ali também, muitas vezes ela já está vivendo outra realidade, né? Claro que aquele animalzinho vai ser guardado com muito carinho, com muita saudade, mas é uma situação que, assim, felizmente ocorre bastante, né? E quando a pessoa fala isso, eu não quero mais, né, o que a gente faz é realmente acalmar ela, falar, não, é verdade, a gente concorda, né? Porque ela está vivendo um momento de luto ali, de negação, então isso aí faz parte também do acolhimento. O doutor, já aconteceu da família, falou assim, agora nós vamos pegar uma tartaruga. Tartaruga vive muitos anos, né? Você trata tartaruga lá, não? Já aconteceu, mas na realidade eu particularmente só atendo cachorro e gato. Então, aí quando ela, né, quer pegar algum pet exótico, assim, aí eu indico alguns colegas que tratam esses animaizinhos. É que a tartaruga vai ter problema de saúde lá depois dos 80, dos 90 aí o veterinário já morreu de fome, né? Doutor, você tem animal em casa? Eu tenho um cachorro, o Juca. Juca? O Juca. Raça que é, doutor? O Juca é um legítimo vira-lata. O Juca nasceu na clínica, na realidade, tem uma protetora amiga nossa, que recolheu uma cachorrinha de rua, e essa cachorrinha estava prenha. E quando ela estava para entrar em trabalho de parto, ela pediu a nossa ajuda, caso precisasse de cesariana. Então a mamãezinha ficou lá com a gente, e no dia que ela já foi internada, ela já pariu 8 filhotes. E não precisou de cesariana, foi um parto super tranquilo, ela foi uma super mãe, e entre esses 8 filhotes nós escolhemos, a molecada lá de casa escolheu o Juca. Beleza, hein? Doutor, o tempo já está quase se esgotando, mas eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho da SICAM, que é a clínica onde você trabalha. Então, qual o trabalho que você desenvolve lá? Se a pessoa pode chegar lá, o endereço, enfim, por favor. Beleza, Rafael. Pessoal, então nós temos, nós somos o Centro Integrado de Cirurgia Animal, nós abrimos a nossa clínica em 2002. Atualmente nós estamos na Avenida Maringá, número 1966, e nós trabalhamos basicamente com atendimentos gerais e especializados na área de cirurgia de cães e gatos. Então, geralmente os atendimentos são feitos com horário agendado e é só entrar em contato, tem o nosso Instagram, então tem o nosso número lá de WhatsApp, pode, né, tem o nosso número de telefone também, e atendemos emergências também, e temos uma equipe, né? Somos eu e mais 2 veterinários, temos toda a equipe lá de enfermagem, de acolhimento, secretaria, geral. Então estamos aptos lá a atender o seu cãozinho, o seu gatinho com o maior carinho. É isso aí, gente. A SICAM, o Centro Integrado de Cirurgia Animal, fica ali na Avenida Maringá, 1966, telefone 3027-1007. Doutor Rodrigo, que ele é nosso veterinário, nosso não, dos nossos animais. Um dia eu falei para ele, eu quero conversar com você. Falei, você quer ser meu paciente também? Não, doutor. Mas assim, a clínica, Rafael, é recomendável.
São profissionais altamente qualificados, o atendimento é excepcional. Então a gente, né, não trouxemos o Dr. Rodrigo para entrevista para isso, mas é necessário dizer que a clínica tem qualidade de assistência. Dr. Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui, foi muito bom. Não, Rafael, Elza, eu que agradeço aí o carinho, o convite, né? Havia comentado aqui com vocês que nunca tinha participado de rádio, já tinha dado entrevista na TV, mas de rádio não, foi uma experiência muito bacana. Mas agradecer muito o carinho, o convite, foi excelente aí o bate-papo, espero voltar mais vezes. É isso aí, o convite fica feito, a porta está aberta. Conversamos aqui com o Rodrigo Reis, médico veterinário da SICAM. Elzo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rafael. Obrigado, Dr. Rodrigo, pela entrevista. Armelino, um bom dia. Bom dia a todos que nos acompanharam hoje, né, Rafael? É isso aí, obrigado ao pessoal da live que está nos acompanhando até agora. Você no trabalho, aí escutando no rádio, dona de casa, você que fica em casa, enfim, tá desempregado? Desiste não. É isso aí, gente. Sou Rafael Carreri. Obrigado, Armelino, Luiz César, a todos os nossos ouvintes. E olha, por um mundo menos machista. E é isso aí, porque hoje foi muita pauta do programa. E cuide do seu animalzinho. É isso aí. Grande abraço!